Tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Trigo, já ouviu falar desse alimento que é demonizado por todos? Pois é, no mês de novembro é celebrado o Dia do Trigo. E por que você tem tanto medo de comer esse alimento? Hoje o meu destino é aqui, ó, na Nema, em Vila Velha. A gente vai conhecer uma padaria de fermentação natural e você vai entender que o trigo não é esse vilão. Você está sofrendo à toa, então você é meu convidado para conferir de perto. Agora chega mais. Gente, tem como resistir ao cheiro de um pão quentinho passando na frente de uma padaria dessa? Ah, para com isso. Vem comigo. Bom, pessoal, uma das coisas muito importantes quando a gente fala de carboidrato é saber associar ele para não ter um índice glicêmico tão alto. Então, qual que é a dica do Nutri? Vai comer um carbo junta com uma proteína. Então, come um pão desse gostoso, quem sabe com ovo mexido, com queijo branco. Outra coisa importante, o pão que é feito com a farinha de trigo, ele é rico em magnésio, potássio, fósforo e vitaminas do complexo B. Você sabia disso? Eu acho que não, né? Porque todo mundo tem medo do pão, então não sabe das qualidades nutricionais que são tão boas quanto qualquer outro alimento. Não é um alimento proibido, é um alimento que deve ser consumido sim se você gosta, claro, como qualquer outro alimento, com moderação. Esse lugar em especial usa o trigo como matéria-prima. Aliás, diga-se de passagem, que lugar é esse? Aqui ao meu lado, Orlando, que é um dos franqueados da Nema. Explica pra gente, Orlando, antes de qualquer coisa, né? Seja bem-vindo ao Pode Comer. E a gente quer saber qual é o conceito dessa padaria. Olha, nós somos uma franquia, né, originada no Rio, bolada, pensada por dois caras que já são do ramo de alimentação, do ramo de panificação, já tinham suas padarias tradicionais. E eles quiseram trazer a fermentação natural, o pão de fermentação natural, vamos dizer assim, para a população em geral, a democratização do pão de fermentação natural. Ficar fácil o acesso. Isso. A gente vem com a ideia, a Nema vem com a ideia de ter pão fresco, tudo fresco todo dia. Exato. Então todo dia, se eu vier aqui, por exemplo, você vem aqui na segunda tem pão, você vem aqui na terça tem pão, todos os dias vai ter o pão fermentação aqui. Todo dia, de 7 da manhã às 21 horas, a gente está aberto com pães frescos. A gente só vende produtos produzidos dentro do mesmo dia. É uma produção diária, com qualidade, controle, é uma coisa que a gente se dedica muito, melhorar a cada dia, melhoria contínua a partir do aperfeiçoamento de técnicas e também de processos, né? Nesse mês, o nosso assunto, né, esse programa específico é sobre o trigo, que é a matéria-prima de vocês, né? Isso. Porque muita gente demoniza esse alimento, só que a gente vê que produz tantas coisas boas quanto os pães de fermentação natural. Isso. E dica de passagem, é bem mais vantajoso também, né? Tem suas vantagens, não tem? Sim, sim. Quando a gente fala em trigo, o trigo por si só não é o vilão, né? Sim. Quando você pensa em alimentos ultraprocessados, que passaram por muitos processos, ele vai acrescentando ingredientes não naturais. E é uma coisa que o pão de fermentação natural, ele é muito simples. Sim. Pão, farinha e água. O nosso fermento é feito... Só isso, né? É só pão, isso. Farinha e água, gente. Só esses três ingredientes aí. E sal. Esqueci do sal. É sal. Importante. Então, o fermento natural, ou levain, como se diz por aí, ele é um fermento feito a partir de farinha e água. Você coloca a farinha e água, os micro-organismos começam a surgir ou evoluir, né? Eles não surgem do nada, mas começam a evoluir, fungos, bactérias, e aí depois não é fácil fazer o levain inicial, madre, assim. Tem toda uma técnica. A gente recebeu da franqueadora o nosso, é difícil reproduzir isso em casa, a partir disso, quando você recebeu da franqueadora, aí vocês vão alimentando aquilo diariamente. E é o que permanece até hoje? É o que permanece até hoje, é o que a gente chama de levain madre. Ele alimenta o fermento ou o levain que vai ser utilizado na produção do dia seguinte, e ele também é alimentado todo dia. Bacana. Para manter aquele levain. Agora, uma coisa muito interessante. Você disse que a padaria todo dia tem pão fresco, mas além do pão, a gente viu que tem outras coisas aqui. O que vocês trabalham aqui? Quais são os produtos? Olha, nós temos na parte de doces, né? Nós temos bolos, são esses aqui que estão aqui atrás, brownie, bolo de chocolate, aipim, banana, laranja. Nós temos os pães que não são de fermentação natural também. Mas que usa trigo também? Usa o trigo também.
bisnaguinha, o brioche, que é da mesma massa. Nós temos pizza, tanto pizza que a gente chama de quadradona, que é feita num talho assim, né? E repartido quadrada mesmo. E temos também a pizza pré-assada, que é a pizza comum, resfriada, que a gente vende diariamente, produz diariamente também. Agora, você falou do briochezinho, gente, isso aqui, ó, é tão macio. Produzido aqui também. Isso, com produtos de alta qualidade, né? Manteiga. Muitas padarias usam margarina, a gente faz questão de usar manteiga como nossa matéria-prima. Esse pãozinho também, ele dá a base, a massa é a mesma, né? Para o nosso sonho também. Nosso sonho, que é um sonho especial, um sonho de Nutella ou de doce de leite. Às vezes a gente é cobrado pelo cliente, que é aquele sonho tradicional. Que é o de creme. Creme, exatamente. Tradicional. Só que a gente fala, infelizmente ou felizmente, a gente só tem de Nutella de doce de leite. Que também é bom, de passagem. Não, é delicioso. Não, é crime, é um crime. Eu quero saber como é que tá a aceitação do público da padaria aqui. Porque pra gente é uma novidade. Você falou uma coisa que é muito interessante. Hoje, quando a gente procura pães de fermentação natural, tem todo um, assim, como é que eu vou te falar? Um cronograma. Tal dia sai a fornada tal dia sai isso, tal dia sai aquilo. Aqui, como ele disse, você vai encontrar de tudo todo dia aqui, né? Pra gente isso é uma novidade. Bem interessante você falar isso, porque a gente acompanha os números das vendas diariamente. E o que a gente percebeu? Tanto quando a gente abriu em Vitória e agora em Vila Velha. O público inicialmente é atraído por que a gente chama de lanchonete, que é o croque monsieur, a pizza quadradona, a rabanada, o sonho. E aos poucos ele vai migrando pro pão. Que ele vem aqui e experimenta. Fala, me chamei a atenção, quero experimentar. São coisas gostosas. Vou levar um pão hoje para experimentar. E começa a gostar, a entender os benefícios do pão de fermentação natural. Por conta do levain, ou de fermentação prolongada, a gente fala também, né? Ele tem mais durabilidade. Então, o nosso pão... Ele acaba sendo mais saudável, né? A gente nem pode falar isso, brincadeira, pode. Mas olha só, a gente tem um diferencial da nossa padaria também, que a gente consegue fatiar o pão para o cliente. E esse pão, ele pode ir para o congelador e ficar 3 meses. 3 meses? Então, eu moro sozinho, o pão é muito grande, geralmente tem 450, 500 gramas. Aí tira 2 fatias, deixa eu comer e congela o restante. Você coloca no forninho, numa frigideira, ele revive como se fosse novo. Eu tô depondo contra mim mesmo. Brincadeira, mas eu faço isso em casa. Legal. Continua delicioso. Isso é interessante pro pessoal ver que, como a gente fala que o trigo não é o vilão, olha só, se fosse tão vilão, você acha que duraria 3 meses? É claro que tem todo um processo, né, do levanda, de tudo que você está explicando pra gente. Mas, como a matéria principal é o trigo, vale ressaltar que é muito interessante essa informação, porque, quer dizer, eu compro um pão hoje e se eu souber conservar ele, eu posso ter ele até em 3 meses. Pra pessoa que mora sozinha, por exemplo. E aí vem, não quer demonizar ou falar mal do pão normal, popular nosso, pão francês, né? Só que o pão francês, ele tem uma durabilidade já conhecida, né? Sim. Você compra no dia seguinte ele não vai estar na mesma consistência, textura. A gente compra e consome logo. Exato. No outro dia a gente faz torrada. Exato. Mas adora um pão de sal também, não tem dúvida disso. Sal, exatamente. Só que as pessoas buscando cada vez mais uma vida saudável, alimentação saudável, sem adição de elementos ou fermentos que não sejam próprios da matéria-prima, você tem um produto mais puro, né? Mais puro, exatamente. Com o uso do trigo, que vale ressaltar. Eu estou frisando isso porque assim, as pessoas têm muito medo de comer o pão. Né? Porque o pão também chega a ser um vilão. Quando a gente fala de dieta, eu como nutricionista, eu percebo que muitos pacientes falam assim, eu não posso comer pão, mas eu adoro pão. Poxa, né? Um pão de fermentação natural, por exemplo, é um pão, né, que a gente pode dizer que é um pouco mais leve, mais saudável, né, mais tranquilo. Agora, nosso programa, né, Pode Comer, que a gente quer comer. Qual é a dica que você deixa pra gente aqui do que a gente pode fazer de receitinha com um pão de fermentação natural? Uma coisa que eu não sou é cozinheiro, mas eu aprendi a fazer em casa e toda vez que eu sirvo para alguém, assim, é bem comentado. Tipo um avocado toast, né? Que eu preparo como se fosse uma guacamole sem tomate, sem cebola, só o abacate batido com limão, pimenta do reino e sal. Isso já foi gostoso. Já foi gostoso. Eu deixo o nosso sourdough clássico ou queijo de ervas, né, no forninho elétrico, 5 minutinhos, bota essa camada de avocado, de abacate por cima, ovo mexido por cima.
E a nossa mussarela de búfala cereja, pequenininha, por cima. É espetáculo. Muito obrigado por abrir as portas aqui da Nema para nós. E só para lembrar, além de Vila Velha, qual é o outro lugar que tem? A gente tem aqui em Vila Velha, na Praia da Costa, na esquina da Hugo Musso com a 15 de novembro, e em Vitória, na Avenida Rio Branco, perto do Cois de Minas, do Banco do Brasil. E Instagram, qual é? Nosso Instagram não temos um local, né? A franqueadora mantém @Nema Padaria. É o nacional, mas as nossas informações também são postadas lá e compartilhadas lá. Então agora é só você de casa conferir aí tudo isso que ele falou e deixou a gente com água na boca, hein? Bom, eu vou ficando por aqui com as minhas compras, é claro. Espero que você tenha gostado do programa e eu te espero na próxima semana. Mas antes de encerrar, eu preciso te convidar a conferir a coluna Pode Comer, que toda semana tem dicas incríveis sobre lugares maravilhosos para você conhecer na área de gastronomia, dicas de nutrição. Você precisa ir no canal do S Hoje lá no YouTube, se inscrever, ativar os sininhos para receber as notificações e saber tudo que está acontecendo em tempo real. Um grande beijo, até o nosso próximo encontro e deixa eu pagar minhas contas, né?